Olá, amigo do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso. Vamos falar de assuntos internacionais, Reino Unido, escolha de novo primeiro-ministro e a questão do Brexit. Bem, todos sabem aí que o Brexit é a saída do Reino Unido, da ilha lá, do bloco europeu, da União Europeia. Eles fizeram uma votação em 2016 e a população decidiu sair da União Europeia, desse bloco globalista que acabava perturbando aí o andamento da legislação dentro da União, dentro do Reino Unido, e também impedia que o Reino Unido controlasse de maneira efetiva as suas fronteiras. E isso aí foi um dos fatores, uma das insatisfações do povo britânico que escolheu pela saída. A Theresa May foi a primeira-ministra que entrou logo após o Brexit e ela tinha a missão de fechar um acordo para a saída. Esse acordo se deve por conta do impacto financeiro que essa saída poderá causar. No caso, o Reino Unido teria que pagar bilhões de euros aí para a União Europeia, como uma multa, como uma taxa da saída, por conta do prejuízo para o bloco europeu dessas transações comerciais do Reino Unido que não acontecerão mais por conta da saída. Então você paga esse pedágio e sai. Só que o problema em si não é nem esse pagamento da dívida. O problema todo foi a questão da Irlanda. Porque a União Europeia ela quer que a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, tenha fronteira livre, uma fronteira aduaneira. Aduaneira, a gente fala aí de relações comerciais, de tráfego de produtos. Ela quer que a Irlanda do Norte e a República da Irlanda tenham uma fronteira livre e dessa forma a Irlanda do Norte ela estaria sob o domínio da União Europeia, coisa que coloca em risco a própria soberania do Reino Britânico. E por isso mesmo esse acordo não foi fechado até agora. O que aconteceu após a saída da Theresa May? A Theresa May saiu, não existe vice para primeiro-ministro, então o cargo está vago, e quem assumirá no lugar será o líder da coalizão que tem maioria, que estava no poder, no caso é a coalizão dos conservadores com o partido irlandês. Eles formaram uma maioria e por isso mesmo o governo está nas mãos dos conservadores. Então, apesar de sair a primeira-ministra Theresa May, o próximo primeiro-ministro também deverá ser conservador por possuírem maioria no parlamento. E como é feita essa escolha? Bem, é feito eleições dentro do partido e o partido escolhe um líder, um novo líder. E esse líder também passa a ser o primeiro-ministro. Quem está ganhando disparado aí é o Boris Johnson. O Boris Johnson, que é uma figura, que foi uma figura essencial aí para a saída do Reino Unido da União Europeia. Ele fez campanha pelo Brexit. And if we vote leave and take back control, I believe that this Thursday can be our country's Independence Day. Ele tem todo esse histórico aí de ativismo contra a União Europeia, contra esse bloco globalista, e por isso mesmo ele está cotado aí em primeiro. E agora essa semana, teve as primeiras eleições, onde já foram descartados alguns candidatos, tinham 10 candidatos aí a líder do Partido Conservador, alguns já foram descartados, mas o que chamou a atenção foi o tamanho da vantagem do Boris Johnson para o segundo colocado. Então ele está muito na frente. Então provavelmente ele será, sim, o primeiro-ministro. Boris Johnson confirmou o favoritismo na liderança do partido como chefe de governo e à frente das negociações do Brexit. Ele recebeu 114 apoios, muito à frente do segundo colocado, o chanceler Jeremy Hunt. E o Boris Johnson como primeiro-ministro pode significar aí uma saída sem acordo. Tá? O parlamento britânico tentou agora, mesmo essa semana, o presidente, o líder do partido trabalhista, o PT, ele tentou criar uma cláusula, ele tentou fazer uma votação que impedisse o Reino Unido de sair sem acordo. Foi derrotado, o governo venceu, os conservadores votaram por essa possibilidade ainda ser possível, e por isso mesmo Boris Johnson declarou ontem, em uma entrevista na BBC, que
os europeus eles devem sim esperar uma saída com acordo. Não é a primeira opção dele, mas que isso é uma possibilidade, que isso é real e que seria muito prudente que as pessoas se preparassem para uma saída sem acordo. Quero deixar claro que não estou apontando para um resultado sem acordo. Eu não acho que vamos terminar assim, mas é responsável se preparar para a falta de acordo. Então, o que poderemos ter no dia 31 de outubro, que é a data do máximo aí para a saída do Reino Unido, é uma provável saída sem acordo, que significaria, né, que o Reino Unido não teriam tratados comerciais com países da União Europeia e ele deveria fazer esses tratados um a um, né, posteriormente, o que poderia gerar um vácuo, né, na verdade um período de espera até esses tratados serem ratificados, em que poderia impactar muito a economia britânica. É um remédio amargo? É um remédio amargo. Pode ser um grande problema momentâneo? Né? Pode. Mas é o custo pela liberdade. Como o próprio Boris Johnson falou, é o dia da independência do Reino Unido. O Reino Unido está sob julgo da União Europeia e é muito complicado entendermos isso de maneira de fora, né? Quem está de fora observando tudo isso. Mas a União Europeia, ela tem um conjunto, ela é um bloco, né, supranacional que ela legisla. São pessoas anônimas, né, não anônimas, mas são pessoas que não estão no dia a dia do povo. São pessoas que não têm contato com as bases. São burocratas que ficam em Bruxelas, né, tecendo leis aí para a vida do homem comum. E todos os países ali são obrigados a exercer aquilo. E o pior de tudo é quando a União Europeia decide que ela tem que abrigar uma quantidade enorme de imigrantes, ou que a quantidade de imigrantes que entra é tão grande que acaba mudando a própria cultura milenar europeia. Isso é muito complicado, como podemos ver na França, na Alemanha, e esses países são obrigados a redistribuir esses imigrantes. E como o Reino Unido fazia parte, faz ainda, né, até a ratificação aí da saída, faz parte da União Europeia, ele é obrigado a acolher esses imigrantes, porque existe uma cota na União Europeia, uma cota para todo mundo, aí todo mundo tem que pegar um pouco. É o que acaba colocando em risco a sua cultura, colocando em risco a sua soberania. Né? Vemos isso num caso claro, é a França, que é uma decadência visível. E é muito complicado, né, quando você não consegue sair das garras, das teias de um bloco globalista como esse. Quem não entende o que é o conceito globalista, porque até mesmo essa palavra, globalismo, está envolta a muitas teorias conspiratórias, e acaba muitas pessoas às vezes confundindo ou jogam logo em descrédito, né, o uso desse termo, globalismo. Existe uma palestra do Felipe Martins, que é assessor do Bolsonaro, tá? Ele trabalha ali diretamente na questão de relações internacionais do presidente, ele faz esse assessoramento, e ele fez uma palestra aí de aproximadamente 1 hora, onde ele esmiuça detalhadamente esse conceito do globalismo e como ele está se organizando no mundo hoje e principalmente, né, qual é a reação e como essa reação está sendo organizada. E isso a gente pode, quando volta aqui para a questão do Reino Unido, a gente observa muito bem isso no Nigel Farage, né, que é o cara que ganhou disparado o partido dele agora as eleições europeias. Esse é um cara que é praticamente uma espécie de Bolsonaro, vamos fazer uma alusão aqui, né, porque ele não, até então o partido dele não era nada, né, o partido do Brexit não era nada, e ele começa a ganhar destaque, popularidade, e ele ganha tanto destaque que os conservadores começam a tentar imitar o Farage para poder garantir pelo menos as eleições nacionais. Né, de tamanha proeminência que o Nigel Farage ganhou no Reino Unido, né, porque ele é um cara que fala, ele é um cara considerado extremista por as mídias tradicionais, porque ele ataca diretamente a União Europeia, ele é o tipo eurocético. Eurocético é aquele cara que não acredita, né, no sucesso do bloco europeu. A gente pode falar do sucesso econômico da moeda europeia, o que também é discutível, né, se formos levar em conta aí a sustentação dessa moeda aí por conta da Alemanha e da França, que acaba tendo que pagar dívidas de outros países, mas isso é outra história. Mas o problema da União Europeia em si é realmente a retirada da autonomia dos países, né?
a autodeterminação dos povos é meio controversa dentro do bloco europeu. Então todos querem imitar o Farage e o Boris Johnson, né, como já tem aí uma bagagem, já tem um histórico, provavelmente será o próximo primeiro-ministro do Reino Unido. Vale lembrar que o Boris Johnson é amigo aí possui a simpatia do Donald Trump, o que poderia significar acordos com os Estados Unidos para salvar o país, para dar um fôlego para o Reino Unido diante dessa saída abrupta, sem acordo, que é possível sim que aconteça. Tá bom? Amigos, existe uma playlist aqui sobre o Brexit, se você quiser entender melhor sobre esse assunto, vou deixar aqui na descrição. No mais, peço que se você puder compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, será de grande ajuda. Se você puder ser um patrocinador do canal, um colaborador, também tem os meios aqui, o Apoia-se aqui embaixo, o Patreon e o transferência direta para conta corrente também são possibilidades de você poder colaborar com esse trabalho de informação. Tá bom? Até a próxima, meus amigos. Tchau, tchau. Forte abraço a todos.